Deus é bom o tempo todo, até com gente ruim. Louvado seja Deus por isso. Como Ele é grandioso, poderoso, maravilhoso e capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós possamos pedir ou pensar. Agora, nesse momento, através da comunidade evangélica Aliança Cristã, Deus está sendo adorado em muitos lugares. Você lembra quais? SEAC Nashville, saída para São Paulo, SEAC Aero Rancho, mais para a esquerda, indo para Cidrolândia, SEAC Tijuca, SEAC Jardim Presidente, Ribas do Rio Pardo, Regente Feijó, Sorocaba, São José dos Campos, Curitiba, Balneário da Penha, Gramado e Cáceres. Louvado seja Deus. Através das nossas vidas, aqui desse lugar, estão nascendo congregações onde Deus é o centro de todas as coisas e a palavra de Deus é o centro da congregação. Louvado seja Deus por isso. Ele é maravilhoso. Embora nunca tenhamos sonhado com nada parecido, Deus tem decidido fazer através das nossas vidas, através da sua vida. Saiba que a sua adoração a Deus, através dos dízimos e das ofertas, é também um instrumento para que nesse momento, pelo menos 6 dessas congregações sejam mantidas, tenham suas portas abertas, e o povo que entra para adorar a Deus não precisa ser manipulado para dar, para enfiar a mão no bolso. Eles podem ter o tempo para aprender e fazer isso então em amor, através das nossas vidas, que já aprendemos que quando nós devolvemos o dízimo e semeamos ofertas, nós estamos adorando ao Deus Criador dos céus e da terra. Posso ouvir um aleluia? Louvado seja Deus por isso, irmãos. Eu convido você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a instrumentalidade de João, no capítulo 1. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. Há alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos, eu ministrei acerca desse tema, e ele tem latejado dentro de mim, e creio, com a permissão de Deus, quero compartilhar mais uma vez nessa noite. Começar bem é bom, terminar bem é melhor ainda. Eu não sei você, mas eu gosto muito de observar as bibliografias, a vida das pessoas, e eu tenho atentado principalmente para a história das grandes denominações da nossa nação, para grandes líderes da nossa nação, e também artistas, jogadores, as pessoas que aparecem um pouco mais. E é muito interessante notar que alguns, ou boa parte, começa muito bem, mas uma outra boa parte termina muito mal. Entre os líderes evangélicos, infelizmente, isso também é uma realidade. O ser humano sabe lidar melhor com a escassez do que com a abundância. O ser humano sabe lidar melhor com a sofrência do que com a alegria. O ser humano parece estar mais voltado para Deus quando está caminhando no deserto do que quando chega na terra prometida. E essa não é a vontade de Deus para nenhum de nós. A vontade de Deus é que nós terminemos todos melhor do que tivemos a oportunidade de começar. E é acerca dessa visão, desse tema, com esses óculos que nós queremos meditar na palavra do nosso Deus nessa noite. Eu convido você para mais uma vez fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Pai. Pai, bendito seja, Senhor, o Teu nome, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Bendito seja, Senhor, o Teu nome, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, e nesta manhã ela já se renovou sobre as nossas vidas. Bendito seja o Teu nome pela ordem que já recebemos através da Tua palavra, de nos santificarmos e simplesmente adorar ao Senhor no meio de todo o prenúncio de caos. Bendito seja, Deus, o Teu nome, porque o Senhor sempre será soberano sobre os céus e a terra.
Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque o Senhor tem nos dado herança, filhos e filhas, e para muitos aqui já netos e netas. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque o Senhor tem nos suprido em todas as áreas das nossas vidas. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque em ti, independente de como tenha sido o nosso começo, nós podemos terminar bem pelo poder do teu Espírito Santo. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque o Senhor tem nos levado para algumas cidades, para alguns bairros dessa cidade, e lá nesta hora, o Senhor também está sendo engrandecido, o Senhor está sendo exaltado, o Senhor está sendo adorado através, ó Deus, do ministério que o Senhor tem confiado à direção desta casa de oração. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque nós ainda temos a oportunidade de ver os nossos pais rendidos a ti, os nossos parentes rendidos a ti. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque ainda há tempo de clamar na tua presença. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque a salvação ainda está perto de nós. Bendito seja, Senhor, o teu nome, porque a tua palavra está se cumprindo e tudo já está preparado. Está preparado para que a trombeta soe e nós nos encontremos com Cristo nos ares. Bendito seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo que tem prometido. E nós te agradecemos, te exaltamos, nos rendemos aos teus pés, pois sabemos quem tu és, pelos grandes feitos que temos visto o Senhor realizar. Fala conosco, Pai, nesta hora, é minha oração junto com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda, diga amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós sabemos, irmãos, que o Novo Testamento começa com o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Os três primeiros são chamados de evangelhos sinóticos, tratam dos mesmos assuntos com enfoque, com uma abordagem diferente. Já o Evangelho de Jesus Cristo segundo João é um registro que tem como propósito principal conduzir os seguidores de Jesus Cristo ao fato absoluto de que em Cristo está a manifestação da plenitude de Deus. Cristo era o verbo, é a palavra. Cristo era a ação de Deus, que se fez carne e veio habitar entre o ser humano para legalizar a adoção dos seres humanos como legítimos filhos de Deus. O Evangelho de João foi escrito para combater uma heresia que estava nascendo no seio da igreja, que negava Jesus como sendo e tendo sempre sido o Deus Altíssimo, aquele que já estava com Deus, aquele que não veio existir a partir de Maria, mas aquele através de quem Maria veio existir, aquele que já era e que sempre será pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de João tem o propósito de fazer com que todos os sentidos daqueles que creem no Deus Todo-Poderoso se voltem para Jesus Cristo de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele
através de quem e unicamente através de quem nós podemos chegar até o Deus Criador dos céus e da terra. E isso, como eu não canso de dizer, não tem a ver com religião, tem a ver com possibilidade de intimidade com o Deus Todo-Poderoso. E o versículo-chave do texto sagrado que nós lemos, da perícope que nós lemos, é o versículo 12. E o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. E a palavra-chave do versículo 12 é a palavra exousia, que pode ser traduzida por direito de fazer e poder de escolher. Direito de fazer a vontade de Deus e poder para escolher fazer a vontade de Deus. Todos aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, receberam então exousia, receberam dentro de si o direito de fazer aquilo que sabe que é direito, o poder para escolher fazer a vontade de Deus, o poder para dizer não para si e sim para Deus. Veio para os seus, veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes exousia. Não só serem chamados de filho, mas poder para viver como filho. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós também somos herdeiros de Deus, porque somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, quem se rende a Jesus Cristo de Nazaré é dotado, é capacitado de tal maneira que, se optar por sempre fazer a vontade de Deus, sem nenhuma dúvida, independente de como tenha começado a sua vida, terá tudo a seu favor para terminar bem. Porque nem todas as pessoas, irmãos, tiveram boas oportunidades na vida. Quantos você conhece que não puderam estudar? Mas, falando de forma geral, naquilo que significa vitória para a maioria de nós, quantos não tiveram oportunidade de estudar? Ou quantos começaram a estudar já depois de adultos, mas ainda assim hoje tem a sua casa, tem o seu carro, alguns têm o seu diploma, até mais de um. Quantas pessoas começaram de um jeito que aparentemente não daria em nada, mas na área que é mais preciosa para nós na terra, na vida material, foi bem, foi além, se deu bem, mas não tem garantia de terminar bem, porque terminar bem vai muito além de poder deixar herança, vai muito além de poder usufruir das coisas dessa terra. Faz parte de viver bem, ter as coisas, mas terminar bem é preciso muito mais do que conquistas terrenas e materiais. Embora Deus tenha bênçãos para nós sobre a face dessa terra. Posso ouvir um amém? É promessa de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Está escrito e saiu da boca do próprio Cristo. Nem sempre temos a opção, a oportunidade de começar bem. Porém, quando estamos em Cristo, recebemos o poder para viver como filhos de Deus. E para os filhos do Deus Altíssimo, todas as coisas são possíveis. Perguntem para o seu vizinho: você é filho? Então tudo é possível para você. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. E nós, como filhos de Deus, não deveríamos viver na dúvida, não deveríamos viver fadados a aceitar falência, não deveríamos viver fadados a aceitar miséria em todas as áreas da vida. Nós, como filhos de Deus, deveríamos crer que tudo é possível para aquele que está sentado no trono e vive agora dentro de nós pelo sacrifício que Cristo operou na cruz, em nosso lugar, na cruz do Calvário. Posso ouvir um glória a Deus? E Jesus diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nem sempre temos a opção de começar bem, porém, quando estamos em Cristo, recebemos o poder para viver como filhos de Deus.
você tem não apenas o direito, você também tem o poder para viver como filho. Você tem o poder para viver como um filho obediente. Porque a Escritura Sagrada revela que o Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Deus é o Deus da recompensa. Deus nunca foi e nunca será o Deus da dor, o Deus esmoleiro. Deus é o Deus que favorece. Deus é o Deus que tem prazer em dar. Deus é invencível em dar, mas Ele nunca foi da dor. Deus não age por dó, Deus age por compaixão. Deus age quando nós chamamos a sua atenção. E a Escritura Sagrada diz que só tem um caminho para chamar a atenção de Deus. Qual é? É o caminho da fé. Mas não é só uma fé que crê, não é uma fé na fé, é uma fé em Deus. É uma fé que busca agradá-lo e obedecê-lo. Começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Um dos melhores exemplos na Escritura Sagrada que atestam que as escolhas ao longo da vida são determinantes para definir se vamos terminar bem ou não. Um dos melhores exemplos é a vida de Salomão. Todos nós, em algum momento da vida, e alguns até hoje, reportamos as situações difíceis que vivemos, coisas que não conseguimos entender, outras que não conseguimos vencer, aquilo que aconteceu conosco lá em 1800 e não sei quanto. Tem alguém de 1800 aqui? Não, né? É muito tempo. Minha mãe disse que vai chegar até 140, era 120, mas agora a pedido dos netos ela aumentou mais 20. Mas por aqui só gente de 1900. Mas lá em 1900 e não sei quanto, aconteceu algo na sua vida, e aquilo que aconteceu lá naquele tempo é o que determina a sua maneira de viver, de sofrer, de gemer hoje. E nós não deveríamos viver do passado, pois nós fomos chamados para viver esse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. O ontem já foi, o amanhã não chegou, é o hoje que eu e você temos. É necessário que chegue um momento na sua vida que você opere uma ruptura com aquilo que não permite que você viva o hoje, da maneira que Deus quer que você viva, da maneira como você sonha viver. É necessário que você opere um rompimento entre o seu passado, para que você consiga viver o presente, como ministrou o pastor Alexandre, sem tanta preocupação em como será o amanhã. Pergunta para o seu vizinho aí, você está entendendo? Salomão tinha tudo e mais um pouco para terminar maravilhosamente bem, considerando como ele começara. Aliás, olhando para como Salomão começara, nós poderíamos dizer, é impossível uma pessoa dessa não terminar bem. Vejamos o que diz a Bíblia Sagrada acerca de Shelomó, acerca de Salomão. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 diz: sentindo-se que aproximava-se o dia de sua morte, sentindo que se aproximava o dia de sua morte, Davi ordenou a seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir o caminho de todos os homens, o caminho da morte, está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente, obedecerás a tudo quanto Yahvé, o Senhor teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. E assim, Yahvé manterá a promessa que me outorgou, afirmando: se os teus filhos conservarem boa atitude e conduta, caminhando com lealdade diante de mim,
de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. Olha, amados, que palavra maravilhosa. Salomão, Shelemó, no hebraico, além de herdar um reino poderoso, um reino próspero, ainda recebera conselhos de seu pai, que se seguidos lhe garantiriam o infinitamente mais de Deus, porque a condição em que ele recebe o reino já era, por assim dizer, maravilhosa. Mas o pai dele, que tivera experiências tremendas com Deus ao longo da vida, dera para ele então conselhos que lhe garantiriam aquilo que nenhum ser humano ainda havia experimentado sobre a face da terra, porque Davi teve que lutar muito para conquistar o que conquistou, ainda que com a bênção de Deus. E Salomão agora pega tudo pronto. Todos os povos ao redor de Israel respeitavam Israel como nação, e o que não faltava para Israel era riqueza, era poder, era respeito, era domínio sobre todos os povos. Salomão tinha tudo para terminar bem, porque começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Me ajude aí para inculcar no seu irmão, diga para ele: começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Continuando aqui, a ver o que a Escritura diz sobre o jovem Salomão, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4, diz: o rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares, e eu te darei. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosa misericórdia para com ele, e lhe concedeste um filho que hoje se assentasse no seu trono. Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituístes rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu me escolhestes, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça, farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste, o que não pediste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Amados, olhe para cá, por favor. Veja, você conhece alguém que começara tão bem assim? O cidadão tinha tudo, um pouco mais, e um pouco mais ainda, e um pouco mais ainda. Um pai que tinha intimidade profunda com Deus, que já errara muito, mas que de um determinado ponto da vida em diante, parou de desagradar e viveu apenas agradando a Deus. Um pai que não faltava o que falar daquilo que Deus pode fazer. E como se não bastasse, o cidadão então, como primeiro ato depois de ser empossado rei, oferece para Deus um churrasco de 1000 bois,
Não é pouca coisa? E ele então recebe a visitação do Eterno através de sonho. E imagine Deus dizendo para você: pede o que quiser. Qual a primeira coisa que você iria pedir? Tem alguém acerca de quem você gostaria de se livrar? Porque isso deve ser uma coisa comum. Porque o Senhor diz aqui: olha, você não pediu para eu matar ninguém. Então deve ser meio comum um ser humano desejar de vez em quando que a esposa suma, ou o marido, ou algum filho, uma sogra. Não é muito incomum, às vezes, passar pela cabeça dos santos desejos nada parecidos com o do Pai Celestial. Estou falando bobagem, irmãos, ou é uma loucura que eu estou falando? Estou falando a verdade ou é uma bobagem que eu estou falando? Salomão não pediu nada daquilo que a maioria das pessoas iriam pedir. Impressionantemente, ele estava tão impactado com tudo que ele já tinha, que a única coisa que ele reconheceu em humildade que faltava para ele era sabedoria. Porque ele pediu bem, agradou a Deus, e quem agrada a Deus recebe sempre mais, porque Deus não é miserável, Deus é o Deus da abundância. Posso ouvir um aleluia? Deus é o Deus da fartura. E o Senhor diz para Salomão: você vai ter assessoria divina agora, querido. Porque você soube pedir além do que você pediu. Eu vou dar a tal da sabedoria, eu vou te dar mais do que você já tem, mais riqueza ainda, e você ainda ficará famoso. Vão reconhecer que nunca houve alguém como você, e nem haverá outro como você, enquanto você estiver vivo. Salomão tinha tudo para terminar muito melhor do que havia começado. Mais um texto, 1 Reis capítulo 4, versículo 20, diz assim: o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Todas as pessoas tinham fartura em comida e bebida, viviam em paz e eram muito felizes. Salomão estendeu seu domínio sobre todos os reinos existentes, desde o rio Eufrates até a terra que coube aos filisteus e até a fronteira com o Egito. Todos esses reinos dominados pagavam-lhe impostos e estiveram sob a majestade de Salomão durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão e sua corte, seus empregados, seus soldados, demandavam todos os dias, eram em torno de 6.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais. 10 boi gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, bem como servos, gazelas e aves escolhidas. Salomão dominava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifes até Gaza, e as populações viviam em paz em todas as fronteiras. Durante toda a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em plena paz e segurança em seus territórios. Cada cidadão debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 prefeitos ou administradores distritais, cada um no seu respectivo mês, ficavam responsáveis pelo fornecimento da lista de alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para todos que viviam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada para o rei e sua corte. Cada um também fornecia e entregava no devido lugar a sua cota de cevada e de palha para alimentar os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Irmãos, você imagina? O cidadão fazia churrasco todo dia. Quantos bois ele matava por dia? 30.000 ele ofereceu para Deus como oferta de sacrifício, como expressão de gratidão por ter se tornado rei, por ter sido escolhido dentre os filhos de Davi. Mas todos os dias, 30 bois, 100 carneiros, 12.000 quilos de farinha. Imagine o poder que tinha
esse homem. Começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Ajude seu irmão a ficar acordado, diga para ele, começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Se tem alguém que nós podemos afirmar que tinha tudo e um pouco mais para terminar bem, era o tal do Shelomó, era o tal do Salomão. Quer ver mais? 1 Reis, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: depois que Salomão finalizou a construção do templo de Yahvé, o palácio real e tudo mais que havia projetado realizar, Yahvé, o Senhor, apareceu outra vez a ele, como havia ocorrido em Gibeon. E Deus falou a Salomão: eis que ouvi a oração e súplica que me dirigiste, consagrei esta casa que construíste, para que nela habite o meu nome para sempre. Para que nela habite o quê? O meu nome. Porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Lá no templo habitava o nome dele, mas dentro de você e dentro de mim habita o Deus Todo-Poderoso. Na pessoa do Espírito Santo, os meus olhos e o meu coração estarão presentes ali todos os dias. Quanto a ti, se procederes diante de mim como teu pai Davi, em honestidade e integridade de coração, se agires de acordo com as minhas orientações e obedeceres os meus mandamentos e ordenanças, então firmarei para sempre o teu trono e tua realeza sobre Israel, como prometia Davi teu pai, declarando: jamais te faltará um descendente sobre o trono de Israel. Porém, Salomão, se vós e vossos filhos me abandonardes, não observando os meus estatutos e normas que vos prescrevi, e desviando-vos para seguir outros deuses e divindades, prestando-lhes culto e adoração, então erradicarei Israel da terra que lhes dei. Rejeitarei para longe de mim esse edifício que santifiquei para a habitação do meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Esse templo, hoje tão sublime, será para todos os transeuntes motivo de espanto e horror, e com escárnio exclamarão: por que o Senhor agiu com tamanha severidade contra essa terra e esse templo? E a resposta que ecoará será: porque eles abandonaram Yahvé, o seu Deus, que fez sair seus antepassados da terra do Egito, porque se apaixonaram por outros deuses e lhes prestaram homenagens, culto e adoração. Por esse motivo Yahvé fez cair sobre eles todas essas desgraças. Olhem para cá, por favor. Veja bem, irmãos, todos nós aqui conhecemos a história de Davi. No sentido de classificação de pecado, Davi fez muito pior que Saul e ainda pior do que Salomão. Mas curiosamente, quando Deus fala com Salomão acerca de seu pai, Deus não lembra o filho daquilo que o pai praticara no passado, porque a Escritura Sagrada ensina que Deus, quando encontra um coração rendido, Deus, quando encontra alguém arrependido, Deus, quando alguém lhe clama por perdão, Ele não só perdoa os pecados, como lança os pecados nas profundezas do mar do esquecimento. O Senhor não trata com Salomão dizendo: cuidado, hein, para não errar como seu pai errou. Não, o Senhor fala: cuidado para andar como seu pai andou, em integridade, em justiça e em equidade. Mas como, se Davi matou, aliás, cobiçou, se prostituiu, adulterou e matou, como é que ele pode ser lembrado assim? É porque aquilo que Deus perdoou, Ele lançou nas profundezas do mar do esquecimento. Por isso você não deve viver do seu passado, preso no passado, ou preso no pecado que alguém praticou contra você. Eu e você somos chamados para viver em novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por misericórdia e por bondade, me ajude. Pergunte para o seu irmão: como você acha que Salomão terminou? Bem ou mal?
Como a nossa vida não deve ser fundamentada no achismo, vamos para a verdade. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, diz: além da filha de Faraó, o rei Xelomó amou muitas mulheres estrangeiras. Irmãos, dá uma olhadinha para cá, por favor. Você ouviu o que a Bíblia diz? Ele não fez algo ruim. O que ele fez? Amor. Mas amar não é bom? Deus não é amor? Sim, é. Mas o Criador estabeleceu: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa e se tornarão ambos uma só carne. Meu irmão, se você está no segundo casamento, no terceiro, pelo amor de Deus, sossega o facho. Porque Deus ainda odeia o divórcio. Mas esse pecado, o da separação, o sangue de Jesus também é capaz de cobrir e perdoar. Agora você que já está em Cristo, você que já foi perdoado uma vez, duas vezes, você não tem direito de ir para a terceira, para a quarta. Levanta a mão para o céu e diga amém. Que Deus nos livre, que Deus me livre, que Deus nos livre desse mal. Mas continuando aqui, além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. Irmãos, vocês conseguem imaginar a vida desse homem? Não tinha um dia que ele estava livre da TPM. Todo dia devia ter mais de uma. A Bíblia diz, irmãos, não é bom que o homem fique só. O homem precisa de uma mulher para ajudá-lo e levá-lo mais alguém e fazê-lo ficar parecido com Deus. Mas você já imaginou, ainda que fosse num palácio, 1000? E vamos lá. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. O coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor seu Deus, como fora o coração de seu pai, Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor, e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. E Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes, e lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado, e por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, unicamente por amor ao teu pai que já morreu, Davi, não farei enquanto você estiver vivo. Eu tirarei da mão de teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo,
mas deixarei ao teu filho uma tribo por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Olhe para cá, por favor. Você consegue enxergar a grandeza do amor de Deus? Ele não compactua com o errado, mas ao mesmo tempo, Ele é misericordioso, compassivo e assaz benigno. Ele não volta atrás naquilo que Ele determina, mas ainda que o ser humano vá gradativamente se afastando dele, Ele continua manifestando misericórdia. E nós lemos na Escritura Sagrada que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E Salomão usufruindo dessa misericórdia, quem sabe a cada mês ia arrumando mais uma. E a misericórdia se manifestava, ele arrumava mais uma. E a misericórdia se manifestava, ele arrumava mais uma. E a misericórdia se manifestava, e ele ia arrumando mais uma, mais uma, e mais uma, e mais uma, até que o coração dele se distanciou, se desligou completamente do Senhor. Dia desses, estavam lá na casa dos nossos amados irmãos que estão sentados ali. Aliás, está o marido, a esposa, não sei o que aconteceu. E o filhinho, que tem mais ou menos 5 anos de diferença do João, ou 6, brincam juntos, foram jogar futebol. E o rapaz resolveu dar uma bicuda na escada, na ponta da escada, descalço. E o dedão abriu, virou couve-flor. Pensa na delícia. Quem aqui já deu uma trupicada? É bom, né, irmãos? Ah, meu pai, como é bom quando o dedo estava bom. E o rapazinho é fera, gosta de futebol. E ele deu um jeito de ir lá e calçar a chuteira. E ele queria jogar bola ainda com o dedo estourado. E nós muitas vezes somos assim, que nem o Salomão. O dedo está estourado, mas nós queremos insistir em fazer aquilo que nós queremos fazer. Salomão, usufruindo da misericórdia, foi arrumando mais uma e estava tudo bem, mais uma e estava tudo bem, mais uma e estava tudo bem. E assim muitas vezes estamos vivendo. Sabemos que estamos desagradando a Deus, mas a misericórdia de Deus se manifesta e aparentemente fica tudo bem. Mas o coração vai tendo as artérias entupidas e o relacionamento com Deus já não é mais aquele. Nunca mais fora como fora um dia, mas aparentemente está tudo bem. Até que chega um momento que o Senhor fala, olha, seu coração se desviou, suas atitudes se perverteram, então eu não tenho mais nada com você. Mas porque o seu pai foi fiel, você não vai se lascar todo. Você está me entendendo? Talvez você não tenha mais motivação por causa do seu cônjuge, de ser fiel. Você está tão desagradado dele ou dela, que você pensa, o que vale? Mas ainda que não valha pelo cônjuge, deveria valer pelo menos pelos filhos. Trata bem o infeliz com quem você casou, a infeliz com quem você casou, porque Deus deu uma herança para vocês. E conforme for a sua vida hoje, será a vida dos seus filhos amanhã, porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa do Egito, da terra da escravidão. Não farás para ti deuses, a semelhança do que está em cima no céu, embaixo da terra, nem debaixo das águas da terra, porque eu sou Deus zeloso que castiga o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Talvez você seja aquele tipo de crente meio frouxo, aquele crente meio Xelomô, aquele crente meio Salomão, que vai se acostumando, que vai se acostumando, que vai se acostumando, mas se tem uma coisa que mexe com qualquer um de nós, são os nossos filhos. Pode mexer com você, pode mexer comigo, a gente dá um jeito, mas quando mexe com um filho, você pode estar doente, você arruma força para levantar da cama, você não está conseguindo segurar um copo, mas você tem força para pegar um porrete e ir para cima de quem está fazendo alguma coisa com os seus filhos. Quem concorda, dá um sinalzinho assim e diga é verdade. Mexa com um filho para ver o que acontece. Tem uma reportagem que conta que uma mãe levantou um portão de 5 toneladas que caiu em cima do filho. Quem viu isso? Tem uma outra que um vô
com mais de 70 anos, com um facão, conseguiu destruir uma mega de uma cobra que nem com machado se consegue fender a casca, a coraça, a carapaça dela. Quem viu isso? É isso aí. É uma força que vem do além, quando mexe com os nossos filhos. O que eu quero dizer para você? A Escritura Sagrada diz ainda, através da boca de Davi: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é um Deus que tem memória. Para as coisas ruins confessadas, Ele lança nas profundezas do mar do esquecimento, mas para as coisas boas praticadas em agradar e para agradar o seu coração, Ele vai derramando bênção sobre a descendência daqueles que se ocuparem em agradá-lo. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e glorifica. Eu vou repetir: o que você faz de caca, se você tiver a hombridade, a humildade de reconhecer, de se arrepender e confessar, Deus não apenas vai perdoar, como vai lançar nas profundezas do mar, do esquecimento, e não vai contar para os seus filhos, mas aquilo que você deixa de fazer de ruim, e faz de bom para agradar a Deus, fica registrado, e até mesmo os seus filhos serão recompensados por isso. Eu pergunto para você, será que vale a pena agradar a Deus? Será que vale a pena conhecer a Escritura como ela é, para aprender a se comportar como Deus quer que nós nos comportemos? Não é uma questão de agradar apóstolo, pastor, seja lá o religioso que for. É uma questão de aprender a viver na terra, de modo que o Criador dos céus e da terra, a olhar para você e para mim, possa dizer: olha lá, o meu filho, a minha filha, por me temer e por me amar, se desvia do mal. Olha lá, o meu filho e minha filha, já errou muito, mas eu dei a oportunidade e ele mudou de vida. Ele foi transformado, e agora o que ele está plantando é tanta bênção que ele não vai dar conta de colher, mas o filho vai colher, o neto vai colher, o bisneto vai colher, até 1000 gerações vão colher. Me ajude mais uma vez. Diga para o seu vizinho: começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Salomão só não terminou em desgraça e vergonha total, porque Deus é fiel para com os que guardam sua aliança e terminam bem. Ainda que, como eu já disse, esses cometam erros, tropeços e pecados no decorrer da caminhada. Salomão só não terminou em total vergonha, por causa do compromisso que Deus fizera com o seu pai Davi. O rei Davi, o pai de Salomão, cometeu erros terríveis, pecados horrendos, mas soube aproveitar a manifestação da bondade, a manifestação da misericórdia de Deus, e o rei Davi abraçou a oportunidade que Deus lhe dera, e terminou bem a sua jornada como um servo do Deus Altíssimo. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 26, diz assim: Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. A duração do seu reinado sobre o povo de Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele faleceu feliz e realizado, em boa velhice e vida longa, cercado do respeito de todos, grande honra e muita riqueza. E Salomão, seu filho, assumiu o trono em seu lugar. Sabe qual foi o único problema de Salomão? Ele não foi forte o suficiente para obedecer a Deus. Ele não se preocupou o suficiente em honrar a Deus. Ele não atentou
para guardar aquilo que ele já conhecia, sabia e recebera como instrução da parte de Deus. Salomão foi vivendo daquele jeito, isso aí não tem nada a ver, isso não tem problema, isso Deus entende, Deus sabe que é assim, não é bem desse jeito, não tem problema não. Obediência aos preceitos do Deus Criador redunda em sucesso, prosperidade em todas as áreas da vida. Não teve, segundo a Escritura Sagrada, ninguém que sofreu mais do que o apóstolo Paulo. Mas se você conversasse com ele, ou se você ler as 3 epístolas que o Espírito de Deus o usou para escrever, você vai enxergar que o apóstolo Paulo era um homem absolutamente bem-sucedido e próspero. Ele escrevera: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei viver na fartura ou na faltura. Eu sei ser apedrejado e aplaudido, eu sei ser reconhecido e deixado de lado. Em todas as coisas, porém, eu vivo como mais que vencedor. Esse homem era próspero ou não era? Obediência aos preceitos do Deus Criador redunda em sucesso, em prosperidade em todas as áreas da vida, ainda que você tenha que, em algum momento da vida, fazer um jejum forçado. Você sabe o que é um jejum forçado? É quando você não tem nada para comer e você jejua. Sabe por que a maioria de nós não jejua? Porque tem comida sobrando, se nós não comermos vai estragar. Nós temos que comer porque vai vencer o prazo de validade. Ó Deus, um dia jejuarei. Não espere faltar, irmãos. Guarde na geladeira. Deixe um pouco da comida na despensa. E diga para você mesmo: essa semana, tal dia, eu vou deixar de tomar café, eu vou deixar de almoçar, só vou comer depois das 6, e durante todo o dia só vou tomar água. O meu corpo não vai receber nenhum alimento, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou dizer não para alimentar o meu físico com as coisas da terra, para me enfraquecer carnalmente, me fortalecer espiritualmente, para que eu seja inabalável emocionalmente, e assim eu consiga viver para a glória de Deus, sabendo que começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. E a maioria de nós aqui, eu acredito, não começou bem. Mas todos nós podemos começar bem, terminar bem, se quisermos. Concluindo, a desobediência leva ao fracasso. A obediência leva ao sucesso, à prosperidade. E a desobediência leva ao fracasso. Diga aí para o seu vizinho: a desobediência leva ao fracasso. O homem mais sábio caiu por causa de 1000. O homem mais forte passou raiva por causa de uma e se autodestruiu por causa de uma outra. Juízes, opa, não estou dizendo que a mulher é a culpada, não. Nada disso. Vou fazer um parênteses aqui. Deus não é machista e nem feminista. Deus não tem ligação com partidos e Deus não tem compromissos com placas denominacionais. O compromisso de Deus é com a igreja, que acontece nas denominações. O compromisso de Deus é com as autoridades. Por isso nós precisamos entender que a partir do momento que uma pessoa ocupa uma cadeira de autoridade, não importa qual seja a sua ideologia nem o seu partido. Nós, como crentes, temos a obrigação de interceder por essas pessoas. Posso ouvir um amém? Por isso nós precisamos entender que Deus estabeleceu o homem e estabeleceu a mulher. Cada um com o seu papel. Um não é mais e o outro não é menos.
mas um é dotado para isso e o outro é dotado para aquilo, a fim de que os dois juntos se completem e um ajude e coopere com o outro. Dia desses, um esposo muito ungido, abençoado, se tivesse junto comigo, certamente teria tentado me bater, provavelmente teria apanhado, porque ficou muito nervoso, e quando o homem fica nervoso, ele perde o senso. Por isso que meu pai ensinou para nós, quando você for brigar, se acalme, faça as batidas do seu coração se aquietar. Quando as batidas do seu coração estão mais tranquilas, você enxerga melhor. Então você mira no queixo, você mira no pomo de Adão e você mira no plexo. Ó, escutou aí? Esse era o velho Joaquim Marcondes. Mas voltando ali, o cidadão então conversando comigo, eu dei o raio-x da alma da esposa dele. Eu dei o raio-x da alma, eu falei para ele, pela misericórdia e graça de Deus, tudo que acontecia com a esposa, no passado, no presente e no futuro, e ele do telefone, então por que você não ajuda ela? Você é o pastor dela, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu falei, eu só não ajudo porque eu não posso, não foi para mim que Deus deu essa tarefa. A Bíblia diz para a mulher, seu desejo será para com o seu marido e ele a dominará. Essa é a maldição de Deus para a mulher. A maldição de Deus para o homem, do suor e com o suor do seu rosto obterás o teu sustento, o teu alimento. Não importa qual seja o emprego, o sujeito pode ser ativador de programa de computador. A única coisa que ele precisa é a cada 15 minutos apertar a tecla Enter. Depois de 3 meses nesse serviço, o dedo dele vai estar com ler. Qualquer serviço dá enfado e canseira. Todo homem tem sobre si a obrigação de governar a sua esposa. E como é que o homem deve governar a esposa? Assim como Cristo amou a igreja, ame a sua esposa. O homem só será capaz de governar a sua esposa se ele estiver cheio do Espírito Santo. Só se a esposa o respeitá-lo porque enxerga Deus na vida dele. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Nenhum homem consegue satisfazer completamente uma mulher, porque o ser mais criativo no universo depois de Deus é a mulher. Você pode superar-se a si mesmo e conseguir tudo que ela queria e um pouco mais, mas certamente tem mais alguma coisa. E eu não estou falando em tom de brincadeira, é sério. Eu disse para o cidadão, eu gostaria de te ajudar, mas eu não posso. É você que precisa ficar parecido com Jesus, para que a sua mulher seja constrangida pelo Espírito Santo, e então consiga te respeitar. E te respeitando, ela aceite ser governada por você. Quando ela aceitar ser governada por você, quando você, minha irmã, aceitar que o seu marido cumpra na sua vida o papel que Deus determinou para ele, a sua alma vai encontrar um pouco de solitude. A sua alma vai se aquietar na presença de Deus. E ainda que você não tenha tudo que deseja o seu coração, você vai viver mais feliz. Porque seu esposo vai ser canal de Deus o seu esposo vai ser canal de Deus sobre a sua vida. Deus vai se mover sobre você através do homem que Ele colocou para te servir, para te cuidar e para te amar. Posso ouvir um amém? E depois disso, então, a esposa vai ser ajudadora. Todas as goteiras são fechadas quando a mulher aceita ser governada. E ela pode, então, mais ajudar do que dar raiva. E o homem consegue mais amar do que reclamar. Porque o homem reclama, não reclama, irmãos? Para ganhar de um homem só uma mulher. Ou seja, precisamos um do outro. Deus sabe o que faz.
Deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa e tornar-se-ão ambos uma só carne. Continuando aqui. Juízes 16:1. Certa vez Sansão foi à cidade de Gaza. Lá conheceu uma prostituta e passou uma noite com ela. Uma vez só. Cara solteiro, o que que tem? Hormônio. E o cidadão ainda era forte para dedéu. Um verdadeiro Sansão. Foi à cidade de Gaza e lá conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Versículo 20 agora. Então Dalila o chamou. Sansão, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles, como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Irmãos, algumas vezes Sansão brincou com Dalila e todas as vezes ele se livrou das armadilhas que ela montara para ele. Até que chegou a hora que, assim como Salomão, Sansão perdeu o domínio, porque ele foi se afastando do Senhor. Ele foi perdendo a força, ele foi perdendo o entendimento, ele foi perdendo o discernimento, até que finalmente, literalmente, ele perdeu a capacidade de enxergar e se tornou bobo da corte dos filisteus, que estavam fadados a serem vencidos por ele. Sansão começou quase tão bem quanto Salomão, mas terminou muito mal. Sabe por quê? Ele brincou com os princípios de Deus. Ele achou que não tinha problema não obedecer hoje, não tem problema desobedecer amanhã, a misericórdia de Deus se renova para sempre. Não vai chegar a hora que eu vou sentir no coração de obedecer, vai chegar a hora que eu vou sentir no coração de respeitar e amar a minha esposa, vai chegar a hora que um dia eu vou acreditar no meu marido, vai chegar a hora que um dia eu vou honrar os meus pais, vai chegar a hora que eu vou parar de enganar o meu patrão e de enrolar no trabalho, vai chegar a hora que eu vou parar de roubar a Deus, eu vou devolver a 10ª parte, mas eu estou esperando sentir no coração. Vai pelo sentimento que você vai ver o que vai acontecer com você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis diante do Senhor como uma oferta de sacrifício vivo. E esse é o vosso culto racional, não emocional. É aquilo que eu não canso de falar do teclado soando enquanto estamos pregando. É maravilhoso. Relaxa o cérebro. Você tem a atenção de quem está te ouvindo, mesmo se você tiver sem unção nenhuma. Como eu tenho um medo terrível de ficar, eu prefiro não usar essa ferramenta tão poderosa. Para que quando mais gente do que já está levantando se levantar, eu entenda que o povo não está querendo, mas não está suportando mais me ouvir. Quem está me entendendo? Eu sei que são mães que estão se levantando, eu sei que são crentes desobedientes que estão se levantando. Como assim? Não estou falando das irmãs aí não, pelo amor de Deus. Estou falando de gente que já levantou para atender celular, de gente que já saiu uma vez, voltou, saiu de novo e foi embora do culto, para certamente conversar com alguém que não pode fazer nada pela vida dela. Deixou de prestar um culto inteiro e íntegro para Deus e foi conversar com alguém que provavelmente esteja pior do que a pessoa, porque se estivesse bem não atrapalharia quem está no culto. Quem está me entendendo? Repetindo, o pai de Salomão, o rei Davi, teve um começo modesto. Aliás, ao receber a visita de um homem importante em Israel,
o pai nem se lembrara de chamá-lo. Só foram os filhos top. Mas Davi cresceu, e cresceu sobrenaturalmente. Davi errou muito, mas abraçou a oportunidade que Deus lhe dera para recomeçar. Davi recomeçou e terminou bem. Pergunta direta para o teu coração: em que situação você se encontra? Você está caminhando para terminar bem em todas as áreas da sua vida? Ou tem áreas que você está deixando para esperar o sentimento te guiar? Você está caminhando para terminar bem? Se Deus regar tudo que você está plantando e der o crescimento, o que você vai colher? Deus quer te dar a oportunidade de mudar o seu destino hoje. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a exousia de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do poder de Deus. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você, que graças a Deus não tem 1000 esposas, e nem 1000 maridos, que graças a Deus não tem a força no cabelo, mas no espírito que mora dentro de você. Mas nenhum de nós é muito melhor do que foi Davi, Salomão ou Sansão. Todos nós somos da mesma essência. Viemos do pó e para o pó tornaremos. E a causa pela qual Deus está te chamando é só você quem sabe. Então não se preocupe com fulano, com ciclano ou com beltrano, porque eu quero orar por você. Eu quero orar para você que nessa noite quer fazer um pacto com Deus. Para você que nessa noite quer dizer para Deus: Pai, no caminho que eu estou começando a andar, ou da maneira que eu estou começando a pensar, ou porque já faz um tempo que eu não consigo mais acreditar, é bem provável que eu não vou terminar bem. Mas eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo. E eu quero que o Senhor estabeleça um novo norte para a minha vida, uma nova maneira de pensar para a minha mente, e a capacidade de novo acreditar, como as crianças que estavam aqui. A hora que elas quiseram cantar, elas cantaram. A hora que elas não quiseram, elas não cantaram. A hora que elas quiseram fazer micagem, elas fizeram, porque elas são livres. Eu quero orar por você que nessa noite quer expressar para o seu Deus: eu preciso ser guiado, ser redirecionado, para que eu consiga terminar bem. Porque do jeito que está indo, só 1 milímetro que eu estou me desviando, mas isso vai dar em zebra. Eu quero que você saia do seu lugar. Rapidamente, vem aqui no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar. Se você acredita que precisa de um redirecionamento de Deus. Se você está ficando frio no seu casamento, se você está fazendo as coisas por obrigação, você precisa de um redirecionamento. Se você é um funcionário que mata a hora, que mata a serviço, você precisa de um redirecionamento. Se você não tem mais poder de concentração para ler a palavra e para orar, você precisa de um redirecionamento. Em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer pelos filhos e filhas do Senhor que nessa noite vieram prestar culto a Ti e que estão alinhados à Tua vontade. E
por isso nessa hora podem levantar as mãos do lugar em que estão para me ajudar a clamar pelos irmãos que aqui à frente estão, reconhecendo que precisam de um realinhamento da parte do Senhor, que precisam de um redirecionamento, que precisam, ó Pai, de que o Senhor intervenha, que o Senhor age em suas vidas, a fim de que eles terminem bem, terminem, ó Pai, vivendo os dias que ainda têm pela frente, no centro da Tua vontade, experimentando, ó Pai, em todas as áreas da vida, o Teu querer, os Teus planos, os Teus projetos, a Tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita para nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajude os Teus filhos e filhas que aqui à frente estão, a ouvirem com clareza a Tua voz, a deixarem o Senhor se mover dentro deles, para que eles sejam, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, dotados de toda a capacidade, para viver no centro absoluto da Tua vontade. Cubra cada um, Pai, com o sangue vertido na cruz do Calvário, e assim como o Senhor fez com Davi, se estão precisando de perdão, que o Senhor ministre o perdão, e lance os pecados nas profundezas do mar do esquecimento, de modo que nem mesmo eles se lembrem mais, ou pratiquem mais, as obras as quais o Senhor já os absorveu, e perdoou pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Deus de amor, Deus de graça, Deus de glória, venha com o Teu poder sobre a vida de cada um de nós que estamos nesta casa de oração nessa noite, e nos capacite, Pai, a viver de uma maneira que a nossa conduta Te agrade, que a nossa prática diária seja cheirosa às Tuas narinas, para que não apenas nós sejamos perseguidos e cobertos com as Tuas bênçãos, mas que as pessoas que estão às nossas voltas, ó Pai, sejam também alcançadas pelo Teu poder, para que os nossos filhos, netos, bisnetos, trisnetos, sejam alcançados pela Tua grandeza, e a Tua palavra se cumpra cabalmente nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque nós podemos viver o último mês do ano, ó Pai, plantando aquilo que nós queremos colher no próximo ano das Tuas santas mãos. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela vida de cada filho e filha do Senhor, que nesta noite veio Te adorar em espírito e em verdade. É a minha oração, Pai, agradecido por esses irmãos que estão sendo agora tocados pelo Teu poder e redirecionados ao centro absoluto da Tua vontade, e eu oro em nome de Jesus de Nazaré, meu Pai. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos.